Você faz cardio dentro do treino de musculação? E aí, é possível fazer isso? E se eu disser que sim, e é muito interessante, mas você precisa conhecer um pouquinho de como a gente poderia fazer. E aí, o que você acha? Vamos falar sobre um pouquinho? Vamos tocar nesse assunto? Somente depois da vinheta. Portanto, roda a vinheta. É muito comum as pessoas fazerem o cardio contínuo, né? Seja ele antes do treino de musculação, seja ele depois. Mas geralmente as pessoas fazem mais depois da musculação. Eu posso fazer antes? Posso. A questão é, se eu fazer antes, eu preciso necessariamente conhecer sobre treino. Eu preciso saber qual que é o nível de condicionamento do aluno, quanto mais ou menos ele suporta semanalmente do cardio, quanto mais ou menos é a duração desse cardio, ou de fato qual é o gasto que ele está realizando. Né? Pode fazer antes da musculação? Pode. Se fosse assim, ninguém poderia ir caminhando para a academia, ninguém poderia ir fazendo de bike para academia, ou até mesmo dando um trotezinho. Não faz sentido nenhum isso dizer que não pode fazer cardio antes da musculação. O que a gente precisa necessariamente é a dose. Né? Já antecipando para vocês, alguns estudos sugerem que mais de 1 hora de cardio feito a 70% do máximo desse indivíduo, aí sim a gente tem uma depressão considerável, especialmente do principal substrato que você vai utilizar na musculação, e isso pode estar gerando o que a gente chama de concorrência de estímulos. E se a gente tem uma concorrência, a gente pode estar reduzindo um pouquinho da performance, especialmente na musculação. Mas voltando, e aí o que acontece? As pessoas ou fazem antes ou depois, né? Geralmente mais depois, e muitas vezes também deixam de fazer porque ficam com preguiça, ficam cansados, falam que vão fazer depois e não fazem. Isso é o terror do personal trainer, o terror do treinador. E aí? Será que existem possibilidades de a gente estar talvez gerando condições do nosso aluno necessariamente estar fazendo esse cardio dentro da própria musculação e não antes ou depois? Existe sim, tá? Essa proposta se chama REHIT, que nada mais é de uma proposta de mais alta intensidade, então ela é considerada como se fosse um HIIT intervalado de alta intensidade, mas o fato de você estar necessariamente dando uma porrada, né, um estímulo muito forte, para depois vir recuperando de maneira passiva, ou seja, fica quietinho ou treina outras musculaturas para estar recuperando isso, necessariamente vai condicionar e classificar esse tipo de abordagem como uma abordagem de alta intensidade. O que basicamente se comporta o REHIT? É você dar 20 segundos de estímulo supramáximo. O que é isso? Se a gente estiver numa bike, você chegar para o teu aluno, ajustar o selinho certinho e falar para ele 3, 2, 1, vai, bora, força. E ele gira em 20 segundos, o máximo que ele consegue, o que a gente chama de estímulos all-out, que no inglês é como se fosse literalmente tudo para fora. Basicamente é isso, 20 segundos. Como esse estímulo é muito forte, necessariamente o tempo de recuperação ele precisa ser um pouco maior. Então, os estudos sugerem pelo menos aí 2,5 minutos a 3 minutos de recuperação entre cada estímulo. Então, é como se eu estivesse utilizando aí, nessa porrada, um exercício de força para membros inferiores. E isso é bem legal. Por quê? Porque se eu pensar durante a musculação em exercícios que eu estou fazendo para membro superior, eu posso em alguns momentos intercalar isso como um tiro na bike. E isso tem uma justificativa bem legal para que eu possa, dentro do próprio treino de musculação, fazer esse estímulo de potência, né, em membros inferiores e depois eu voltar e continuar com um treino para membros superiores. Santiago, mas isso vai cansar muito o meu aluno? O que não vai cansar quando a gente está falando de musculação? Né? Esse é o ponto. A gente está querendo justamente isso, dar o estresse durante o treino, para depois na recuperação a gente ter as adaptações e esse indivíduo crescer e por aí vai, ou melhorar, queima de gordura e por aí. Só que tem um detalhe. Quando esse indivíduo ele não está bem condicionado, o cardio dele, a aptidão aeróbia, pode ser que ele fica para estar recuperando. Ok, tem problema nenhum. Quando ele está utilizando depois uma carga na musculação,
ele pode confundir o fato de necessariamente estar fazendo exercícios para superiores, para bíceps, para tríceps, para peitorais, para costas, mas como ele sai já de um tiro na bike e está o que a gente chama de hiperventilar, ou seja, tentar tirar o máximo possível de CO2 que está dentro dele, está acidificando esse indivíduo e, consequentemente, está fazendo uma alcalose, ou seja, neutralizando um pouquinho dessa acidose e depois, de fato, ele mantendo o que ele está fazendo de uma maneira produtiva, esse tipo de recurso fisiológico muitas vezes é confundido como uma fadiga sistêmica, uma fadiga central, e que depois disso esse indivíduo não consegue fazer nada. Não, ele consegue sim, tranquilamente. O que pode acontecer é que, a depender da carga que ele suporta no exercício superior, depois desse tiro na bike, no qual ele vai precisar ficar 3 minutos recuperando, pode ser que se ele estiver fazendo uma rosca direta com mais ou menos umas 8 repetições máximas, o fato dele fazer uma manobra que se chama manobra de valsalva, que é como eu prendo a glote, né? Eu estou fazendo um movimento, eu faço tipo assim, ó. Esse barulhinho é como se eu estivesse prendendo a glote para estar gerando uma estabilidade maior de tronco e gerando mais força, especialmente quando essa carga é muito maior que 70% no máximo. Então, esse indivíduo pode estar confundindo o fato de estar ficando sem ar por conta dessa manobra e estar mantendo isso, especialmente na primeira série, depois que ele faz esse tiro na bike, e dando a falsa sensação de que esse tipo de treino não é um treino produtivo. Por quê? Porque ele não está rendendo tanto na musculação porque ele dá um tiro na bike. Então não faça o tiro na bike porque está rendendo pouco na musculação. Não, ele não está rendendo na musculação porque ele não está com a boa aptidão aeróbia, ou ele não está acostumado com isso, ou necessariamente durante esse período já de transição de um estímulo para o outro, ele já faz direto com 20 segundos, 30 segundos, e a gente sabe que o nosso corpo precisa de pelo menos 30 segundos para estar recuperando pelo menos 70% do sistema fosfocreatina, que é como se fosse o turbo do músculo, para que eu consiga manter as repetições da musculação. E para muitos isso torna um diferencial para não aceitar esse tipo de abordagem. Mas quando eu estou sabendo lidar com isso, e depois desse tiro da bike eu já vou para preparar um determinado exercício, e até mesmo para começar a primeira série, eu já levo uns 45 segundos, 1 minuto, eu tranquilamente faço esse exercício de membros inferiores sem, de fato, comprometer a musculação. Antes de mais nada, faça o teste e deixa aqui nos comentários o que você achou com esse teste, tá bom? E aí, voltando para essa questão, é muito comum as pessoas também não conseguirem conciliar esse tipo de treinamento. Por quê? Porque você precisa toda hora ir para uma bike, depois voltar para um determinado exercício, e isso, logisticamente, às vezes nos horários em que você tem muita gente na academia, fica difícil. Então isso pode ser uma coisa a se pensar. Mas, de uma maneira geral, a cada tiro na bike, você esperar 3 minutos para depois voltar e dar mais um, não tem problema nenhum. Então você tem às vezes 45, 50 minutos de um trabalho principal na musculação que você pode intercalar sem problema algum. Mas, Santiago, quando eu volto e às vezes para superiores eu tenho que ficar em pé, pode ser que esse indivíduo não consiga ficar nem em isometria, né, paradinho em pé, porque de fato a musculatura está um pouquinho fatigada, né? Eu concordo, pode ser. E aí o que você pode fazer? Necessariamente, ao escolher exercícios de membros superiores, ou faz sentado ou deitado, para que ele não fique em pé e de fato tenha aí um pouquinho de dificuldade de estabilização ou isometria, por conta necessariamente dessa fadiga um pouquinho mais localizada, que naquele momento ele não está conseguindo ter uma estabilização. E isso, psicologicamente, pode ter uma repercussão negativa em relação a isso. Mas se você está pensando, por exemplo, em 45 minutos de treino de musculação e pensando que a cada 3 minutos eu posso dar um tiro na bike, tranquilamente você pode estar exercendo aí de 6 a 8 tiros na bike num treino de musculação, e a cada 3 minutos você faz um exercício de membros superiores ou mantém a quantidade de séries que você vai estar fazendo num determinado exercício para membros superiores, e quando for trocar de um exercício para o outro, ou seja, você vai fazer 4 séries de peitorais, por exemplo. Então, na hora que você termina 4 séries de um exercício, vai na bike, faz o re-hit, 20 segundos supra máximo, all out,
e depois volta, senta no aparelho, faz um outro exercício de peitorais e vai ajustando isso. Dá super certo, a literatura corrobora. Então, esse é o famoso re-hit, no qual você necessariamente pode estar colocando dentro da musculação, vai potencializar os seus resultados e eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial no seu treino. E aí, só para finalizar, o que a gente pode estar pensando? Sempre, talvez, nos dias de treino no qual você vai fazer membros superiores. Então, numa divisão semanal do tipo ABC, no qual o seu aluno treina 6 vezes, no dia que ele vai fazer peitorais e tríceps, você pode introduzir o re-hit. No outro dia que ele vai fazer dorsais e bíceps, você pode introduzir o re-hit. E no dia de pernas, não faz o re-hit. Ou seja, você vai ter 4 dias na semana para dar aí uns 6 a 8 tiros por dia. Se você acreditar que o teu aluno, desculpa, acreditar não, se você verificar que o teu aluno não está tão bem condicionado, então você pode necessariamente fazer o re-hit 2 vezes na semana dentro do treino. Você pode começar na segunda e depois vir fazer novamente na quinta, ou talvez na terça e na sexta, ou até mesmo diminuir o número de tiros na bike. Se você faz de 6 a 8 a cada dia, você pode estar fazendo aí 3 a 4 e necessariamente fazer segunda, terça, quinta e sexta. Vale muito a pena, analisa o contexto. Provavelmente, no início, o teu aluno não vai suportar tanto, porque ele não está tão bem condicionado, mas provavelmente aí depois de umas 2, 3 semanas, ele já consegue se adaptar e com certeza vão ter bons resultados. Então, um insight muito legal e interessante para a gente pensar. Se você tem o formato full body, você pode pensar que o exercício re-hit é como se fosse um exercício de pernas. E aí você vai articulando, ajustando do seu treino full body, que é excelente, um formato de treino muito bom e com certeza você vai ter excelentes resultados em relação a isso. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Coloque nos comentários aqui o que você achou. Fala para mim qual foi a tua opinião. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.